Naquele tempo, Jesus veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Jesus Cristo, sois bendito, ungido de Deus Pai. Amado povo de Deus, nossa querida Diocese de Guanhães, aqui presente e também participando conosco. Eu digo sempre, não assistindo, não é jogo de futebol nem novela, é missa. Missa exige participação. Então você está participando conosco, à distância, pelos meios de comunicação, está em oração conosco, isso é muito importante. E nós aprendemos muito isso na época da pandemia, não é? Como foi importante. Então, como é bom saber que eu estou falando agora com tantas pessoas, aqui e pelos meios de comunicação. Antes de falar propriamente da palavra de Deus, eu quero fazer aqui o registro de duas ausências justificadas. O Padre José Geraldo e o Padre João Gomes. Estão voltando de viagem, 3 dias de formação para colaborar na direção espiritual daqueles que serão padres amanhã. Nossa diocese, nesse 3º ano vocacional, tem feito algumas coisas expressivas, e uma delas é investir na preparação daqueles que vão chegar, que vão para o seminário. O necessário propedêutico e também necessidade de capacitar nossos formadores, juntamente com o Padre Salomão, que é formador da nossa diocese. Então fica registrado aqui 2 ausências, sem dúvida, o Padre Elair também, não é? Ele, com 95 anos, 95, né? Está no... Oi? 93. Então, está com certeza celebrando conosco. Também quero registrar essa ausência justificadíssima. E hoje nós celebramos, como eu já disse, como que numa quinta-feira santa antecipada, essa missa é uma graça que Deus nos concede. E a minha felicidade é imensa. Se me perguntasse como é que está o meu coração, vou dizer que está batendo muito forte e muito emocionado, muito feliz, porque é a 4ª missa que eu presido nessa diocese, nos contextos aí bem diferentes. E essa tem essa graça da presença expressiva do presbitério e do povo de Deus. Então, num coração transbordante e emocionado, faço essa homilia.
E hoje nós teremos pelo menos 2 grandes momentos, claro, o terceiro é a própria liturgia eucarística, precedido por um grande momento depois da homilia, que é a renovação das promessas sacerdotais. No Sábado Santo, todos os batizados. Hoje, de modo muito especial, a ênfase é dada a esses servidores de nossas paróquias. Hoje, eles vão sair daqui da catedral novinhos, no compromisso. Renovarão as promessas sacerdotais para viverem com ardor a missão. Creio que participar, queridos padres, da missa do Crisma, ou missa dos Santos Óleos, ou da unidade, é uma oportunidade de renovar a chama do primeiro amor no coração. Toda vez que eu ia como padre, nesta missa, eu voltava com a chama vocacional inflamada, renovado, verdadeiramente renovado, para mais um ano. E de missa em missa, do Crisma, da unidade, eu fui renovando a alegria de servir a Deus. Não estão aqui os padres por uma obrigação, só para alegrar o coração do bispo. Não, estão aqui porque precisam dessa missa. Vocês, padres, e eu, bispo, e o povo de Deus precisa dessa missa. E o segundo momento, antes que eu me perca, a bênção dos olhos, dos enfermos, ali simbolizado pelo verde. E o sacramento da unção dos enfermos, eu vou pegar ali o roxo, isso. Dos catecúmenos verde e para o sacramento, para a unção, consagração do crisma, é o vermelho, perfeito. Cada cor expressa alguma coisa. Então, óleo dos catecúmenos, óleo dos enfermos e óleo do crisma. Então, a missa é muito bonita, logo mais a gente vai acentuar cada óleo e o que significa, né? Deus presente na enfermidade, presente desde o início de uma caminhada de fé até a sua maturidade. Então, os óleos presentes na nossa vida como manifestação do amor de Deus. O óleo dos enfermos, Deus nos ama na enfermidade. O óleo dos catecúmenos para o batismo, para aqueles que vão ver a graça do batismo. E o óleo do crisma para confirmar, para o sacramento da confirmação, para também a unção das mãos dos presbíteros, ou a unção de um bispo na sua cabeça, também a unção dos altares, das cruzes, da dedicação das nossas igrejas. Portanto, a igreja precisa destes óleos. É a bênção dos santos óleos e a consagração do crisma. Alguém disse, eu fui na missa da bênção dos óleos e o padre não benzeu minha vista. É óleos, não óleos. Belíssima a missa. Então, são esses 2 momentos, 3, corrigido, para ficar bem claro. A renovação das promessas, a bênção dos santos óleos e a liturgia eucarística, que vai alimentar a nossa unidade, vai alimentar a nossa comunhão. E hoje tive a graça, e farei já um convite aos padres que aqui estão, e seminaristas e diáconos, farei um convite a fazer o que eu fiz hoje. O Papa Francisco está enfermo, não está? Está internado. Mas hoje eu fiquei com ele o dia inteiro, dentro do possível, claro. Tive outras atividades. Estive com ele retomando uma riqueza do Papa Francisco, dentre muitas. A missa crismal, desde 2013, cheguei até 2019, não deu tempo para chegar em 21 e 22, porque 20 não encontramos. Fica, desde já, um convite. Na Semana Santa, padre seminarista, eu vou enviar para vocês,
está na internet, retoma a missa crismal do Papa Francisco. Muitas coisas estão ali, eu ficaria um dia e uma noite falando com vocês, mas eu serei breve. Eu quero que vocês acolham esse convite. Olha, vale a pena. Ano a ano, o Papa escreveu coisas preciosas que ficarão para sempre em nosso coração. E vocês vão perceber que a minha homilia ressoará muito do que eu refleti nesse dia, preparando essa Santa Missa, me preparando espiritualmente. Amados irmãos e irmãs, nós ouvimos a passagem do Evangelho de São Lucas, todo ano nessa missa se proclama essa passagem, a missão de Jesus. Ele foi a Nazaré e lá, como de costume, na sinagoga, no sábado, abrindo o livro de Isaías, confirmando o que era promessa na primeira leitura, se torna verdade, realidade com Jesus. E ele leu a passagem do profeta Isaías. E ele disse, hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabaste de ouvir. O Espírito do Senhor repousava sobre Jesus em todo instante, em todo momento. Em nenhum momento Jesus agia solitariamente, mas em todo momento Jesus agia solidariamente com o Pai e o Espírito Santo. Nunca agia sozinho. E hoje nós contemplamos a missão de Jesus. A missão de Jesus é de ungido por Deus, em primeiro lugar, de anunciar a boa notícia aos pobres. Segundo, libertar os cativos. Terceiro, devolver a visão aos cegos. Quarto, libertar os oprimidos. Por fim, resgatar a vida, proclamar o ano da graça. E todos ficaram na sinagoga com os olhos fixos nele. Como eu disse, essa missa é de modo muitíssimo especial, dedicada aos presbíteros, para viver a graça da sua missão, animando o povo de Deus para viver a graça do batismo como sacerdotes, profetas e reis. E eu creio que essa missão de Jesus tem que ser e haverá de ser sempre a missão de um presbítero, de um padre, de um sacerdote. Mesma coisa. A missão de Jesus é a nossa missão, e de modo muito especial, do padre posto à frente de uma paróquia. Queridos padres, hoje conversando com vocês de modo muito especial, nosso povo tem os olhos fixos em nós. O povo de Deus sofrido, povo de Deus machucado, povo de Deus faminto, povo de Deus sempre olha para nós, ungidos, ordenados, com um olhar fixo. O presbítero é sempre visto com os olhares fixos do povo de Deus. Dito de outro modo, o povo de Deus espera que o padre na comunidade seja um homem ungido, consagrado, humano, mas com uma missão divina. Um homem em que a palavra de Deus não somente estará nos seus lábios, mas a palavra de Deus vai estar no seu coração. A palavra de Deus vai estar na sua vida. É o homem do altar, é o homem do cotidiano. O povo de Deus tem os olhos fixos em cada padre, como homem de Deus. O povo espera sempre ouvir do padre uma boa nova, como Jesus
Ele é presença de Jesus. Cristo, cabeça. O sacerdote deve sempre servir na pessoa de Jesus. Infeliz o padre que não tem a palavra no coração, nos lábios e na vida. Porque ter nos lábios não é difícil. Ter conhecimento na cabeça, na mente, não é difícil. Mas é preciso ter no coração e na vida. Porque falar bonito, falar de Deus, todo mundo fala. Até Satanás, que atentou Jesus. E vamos rezar para que nossos padres, com suas limitações, imperfeições, sejam homens da palavra e homens de palavra. O povo, queridos padres, tem os olhos fixos em nós. Eu digo nós, porque também o povo espera que o bispo, no seu ministério, mais ainda, o primeiro servidor da diocese, seja alguém que vai ajudar na libertação dos cativos, dos presos, libertar dos pecados que nos escravizam, o homem que promove a libertação. Por isso ele também precisa experimentar a liberdade. Disse Paulo aos Gálatas, é para a liberdade que Cristo nos libertou. O padre é por excelência um homem que experimenta uma liberdade na fidelidade, na pobreza e na obediência. Uma liberdade interior que anima o povo a se libertar de suas correntes, sejam elas espirituais, sejam as correntes também de outros nomes bem concretos, fome, abandono, solidão e assim por diante. Frio. É o homem da libertação de todas as amarras, como vimos na ressurreição de Lázaro. O povo tem em nós olhos fixos, porque querem recuperar a vista. E o padre é o homem que possibilita a recuperação da vista do povo de Deus nas comunidades. O padre tem que ajudar a comunidade a enxergar caminhos. O padre é aquele que ajuda a comunidade a enxergar mais longe. O padre é aquele que ajuda a comunidade a enxergar o mundo com os olhos de Deus. E se eu quiser lembrar Santo Agostinho, o padre tem sempre um colírio muito especial a oferecer à comunidade, que é o colírio da fé. Sim, o padre tem que ser um homem de fé, um homem de Deus. O povo simples olha para nós e diz assim, o padre é o homem de Deus, então tem que ter fé. O padre também precisa pedir a Deus, e eu sempre peço a Deus, de curar de toda e qualquer miopia que me faça cego e não enxergue os clamores, os sofrimentos, os chagados com os quais eu convivo. A pior cegueira é espiritual. E uma das outras piores é não querer se dar conta da cegueira e não querer a cura. Padre, por fim, deve libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça, sempre criar possibilidades da escrita de um novo tempo. O padre, ele é por excelência, vou usar uma palavra, alguém que possibilita o povo escrever novas linhas. Ele escreve com a comunidade o ano da graça, o ano da vida, o ano da liberdade, o ano do resgate. Quando o tempo que o padre passa numa paróquia, seja um mês, um ano, 10 anos, ele escreve com a comunidade páginas memoráveis, a ponto de quando ele sair, será para sempre lembrado. Como não fazer aqui referência a Dom Felipe no céu? Como não fazer? Passou entre nós, anunciando o ano da graça, da vida, da alegria. Ah, amados irmãos e irmãs, como é bonita essa passagem do Evangelho de Lucas. E ainda, retomando Isaías, na primeira leitura,
num contexto muito difícil de reconstrução pós-exílio, o profeta Isaías recorda que a missão, sobretudo eu aplico aos padres, de curar as feridas da alma. Ser padre é ser instrumento da cura divina. Por isso, o óleo dos enfermos que eu vou benzer hoje. O padre é um curador das feridas da alma. Querido padre, quantas vezes, Padre Tiago já está experimentando, Felipe também, quantas almas vocês já curaram numa direção espiritual, numa confissão, numa formação? Quantas pessoas machucadas vocês, como instrumento de Deus, é claro, é Deus quem faz a obra, mas vocês se tornaram instrumentos de cura, de libertação de muitas pessoas. Isso é graça, isso é graça. Curadores de alma, curar almas. E o nosso povo está machucado, é tanta violência, é a morte de uma professora e outros tantos fatos. Às vezes o povo está triste, ferido, machucado. E o padre também é gente. Ele também precisa ser curado, confiar na misericórdia divina e ajudar o povo a se levantar, curar as feridas da alma. Bonita essa expressão do profeta Isaías. Mas eu ressalto, além do que eu já falei dentro do Evangelho de Lucas, eu gosto muito dessa palavra aqui, aplicando ao padre, e o Papa Francisco, nas homilias do Crisma, da missa crismal, é impressionante o quanto que o Papa Francisco insiste na palavra alegria. O padre deve ter sempre na mão, no coração, no olhar, nos lábios, o óleo da alegria, irradiar a alegria. Não a alegria dos iludidos, mas uma alegria enraizada no mistério da cruz, uma alegria que o mundo não rouba. O óleo da alegria em vez da aflição. Vós sois os sacerdotes do Senhor. Queridos padres, o povo de Deus tem os olhos fixos em nós, na espera de cura. Na espera de cura. E o povo de Deus espera que nós tenhamos sempre óleo da alegria. E o Papa Francisco, em determinado momento, numa das homilias, daqui a pouco eu vou benzer os olhos e fazer a consagração do Crisma, ele fala literalmente: não permitamos que o óleo da nossa ordenação fique com cheiro de ranço. Aquele óleo que fica esquecido no vidrinho, é ranço que fala, né? É triste quando ele diz, é triste quando o padre, porque no dia da ordenação é cheiroso, tão cheiroso, que alguns beijam a mão do neo-sacerdote. Mas com o tempo, o odor maravilhoso pode se tornar um odor desagradável. Então, não exala mais alegria, não exala mais esperança, não exala mais conforto, não exerce a proximidade que o Papa Francisco tanto fala. Tem às vezes aversão e alergia ao cheiro do rebanho. Isso é triste. E na primeira homilia o Papa falou isso. Para a gente, o pastor tem que ter o cheiro do rebanho. E na de 2015, ele reflete a humanidade do padre que se cansa. Se cansa por fazer tantas coisas boas, se cansa na luta contra o maligno e se cansa contra si próprio, porque se deixar, o barco afunda. Vigilância permanente. Então eu quero, nesse sentido, queridos padres, rogar a Deus que ao renovar as promessas, vocês sintam como que exalando o odor do óleo do dia da sua ordenação. Temos que
comunicar, exalar o odor de Cristo, ter o óleo da alegria. Como é bonito eu visitando as paróquias, para Crisma, para padroeiros de modo especial. Eu acho tão bonito ver o padre correndo para cá, correndo para lá, fazendo de tudo por aquele que é o princípio e o fim da nossa vida, Alfa e Ômega, Jesus, para que o povo celebre bem e que o bispo passe deixando sementes de esperança, de coragem, de fortaleza para a caminhada. Por isso, amado povo de Deus, mais uma vez, eu quero encerrar a homilia lembrando aqui as palavras do Papa Francisco, e ele diz claramente para nós padres, que o êxito de nosso ministério só acontecerá se nós vivemos um autêntico, um profundo apaixonamento por Cristo, inseparavelmente do amor pelo povo de Deus. Não se ama a Deus sem amar o povo. Não se amará o povo sem o amor de Deus. O amor ao povo sem o amor de Deus é apenas um trabalho de ONG social. E o presbítero é o homem do mistério sagrado. É o homem que comunica o amor divino na sua experiência humana, tirado do meio do povo para servir o povo. Eu concluo pedindo, queridas comunidades, querido povo de Deus, eu termino pedindo que vocês rezem por esses padres da nossa diocese. Rezem pelos nossos seminaristas. De vez em quando vem uma notícia lá na internet e esparrama quando é ruim a notícia. E você sabe do que eu estou falando. Como pode? Aconteceu mais um. Rapidamente, todo mundo fica sabendo. Essa é por esses padres, sabe por quê? Dia e noite trabalhando, fazendo o bem, enfrentando poeira, atoleiro, furando pneu, tensão daqui, tensão dali, pressão sobe, pressão desce, né, padre? Mas estão ali os padres servindo. Isso não dá ibope. Isso não dá audiência, e nem é preciso, porque a gente não faz para isso, a gente faz por amor, tudo por causa de um grande amor. Então, nossos padres, às vezes o povo reclama, vem reclamar comigo do padre, é muito fácil reclamar. Antes de reclamar, se coloque no lugar. É muito fácil exigir dos outros aquilo que nem nós fazemos. Exemplo, se exige que o padre celebre tal hora. Nem dizimista da comunidade é, só para dar um exemplo. E talvez nem reze para aquele padre. Nós não precisamos, na comunidade, de cobradores, mas de colaboradores, de servidores. Então, rezem muito pelos nossos padres. Como bispo, eu sou o primeiro responsável por eles. Por cada padre, cada diácono. Eu rezo o dia inteiro por esses meninos aqui, ó, essas crianças. Porque se não for criança, não entra no reino de Deus. Mas eu queria dividir, espero poder contar com vocês. Orem, mães que oram pelos filhos, né? Eu vou dizer, igreja é mãe e tem que orar pelos seus padres. Ai daquele fiel que não se lembra e não reza pelo seu padre. Isso é muito importante. Assembleia, podemos contar com a oração de vocês? Levanta a mão. Aí, padres, tem um exército rezando por você. Graças a Deus. Eu só queria que vocês manifestassem um carinho para os nossos padres. Dando uma salva de palmas.
E como eu faço sempre, traduzo essas palmas em serviço, em dedicação e doação, como vocês já o fazem e o farão com renovado ardor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.